E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele filme que inspirou The Walking Dead, Resident Evil e todo esse subgênero dos zumbis como a gente conhece hoje, como a gente aprendeu a adorar acompanhar. Um filme de 96 minutos, de baixíssimo orçamento, filmado em preto e branco justamente para diminuir aí os seus custos de produção, para alguns detalhes ali, de alguns efeitos passarem um pouco mais despercebidos ali, suas falhas, mas que se consagrou como um classicão do terror de Jorge Romero. E a gente está falando, é claro, de A Noite dos Mortos-Vivos, lá de 1968. Vamos viajar um pouquinho para lá então agora? A Noite dos Mortos-Vivos, eu sinto que ele é um filme que, em seu pouco tempo ali de duração, ele consegue envolver a atmosfera ali de vários estilos de filmes que a gente que gosta do terror curte acompanhar, né? Ele tem um pouquinho ali de Massacre da Serra Elétrica, porque já começa com uma viagem, já começa na estrada, tem aquele entardecer e anoitecer meio macabro, com clima pesado de que alguma coisa está para acontecer. Ele traz pra gente, né, esse subgênero dos zumbis, quando a gente, numa época em que nem se imaginava o que era isso, numa época em que até já existiam filmes de zumbis, mas que tinham uma abordagem muito diferente. Até então, todos os filmes de zumbis, eles eram tratados com um estilo ali mais voltado para feitiçaria, para o voodoo. Então, foi aqui que Jorge Romero e A Noite dos Mortos-Vivos começaram a criar até mesmo aquelas regrinhas sobre filmes de zumbis que a gente conhece hoje, né? Zumbis que andam daquele jeito, né? Meio arrastado. Zumbis que você precisa acertar a cabeça dele para que eles morram em definitivo, que comem carne humana, que se alimentam da carne humana. Então, tudo isso a gente começa a ver aqui, mas ao mesmo tempo em que a gente vê agora, né, olhando para ele nessa época, a gente já consegue perceber várias referências, já consegue perceber a origem de muitas coisas aí que a gente curte acompanhar. E como é a nossa história, né? A nossa história aqui, ela começa com a Bárbara. A Bárbara, ela é aparentemente nossa protagonista, mas depois a gente vai ver que isso muda um pouco de ângulo. Ela está, né, em viagem, ela está viajando para uma cidade com o irmão dela, é fim de tarde e eles param no cemitério, porque o objetivo aí dessa jornada deles é ir até o cemitério levar flores para o túmulo do pai. Só que chegando no cemitério, eles estão ali, né, conversando um com o outro, e o irmão da Bárbara tem um jeitinho meio provocativo, meio implicante, e começa a tentar assustá-la ali por causa daquele climinha de cemitério, né, dizendo que alguém vai aparecer para pegá-la, uma assombração vai aparecer ali para pegar ela. Eles então veem um homem caminhando ao longe, é o único homem que tem ali no cemitério. O cemitério está completamente vazio, a não ser por eles e por esse homem que vem se aproximando. E aí ele aproveita isso para continuar implicando com ela, brincando com ela, dizendo, né, a frase mais icônica desse filme, que é: Bárbara, ele está vindo para te pegar. Só que conforme esse homem vai se aproximando, eles e também nós, como público, vamos percebendo que, de fato, aquele homem está ali para pegar os dois. Ele está ali para atacar os dois. Ele se comporta de uma maneira muito esquisita e está ali para tentar alcançá-los, pegá-los e matá-los. A Bárbara, quando se liga nisso, né, quando tem esse estalo, quando vê ele atacando o irmão, fica simplesmente em choque, em pânico. A única reação dela é fugir dali o mais rápido possível. Ela pega o carro, ela bate o carro, depois ela sai do carro, continua correndo, até encontrar uma casinha aparentemente vazia, onde ela entra para se esconder. É uma casa isolada e ela entra ali para se esconder.
E a gente já tem ali um momento, né, dela explorando a casa, dela ficando cada vez mais assustada, porque tá uma atmosfera em toda parte, para onde quer que ela olhe, até mesmo dentro da casa, ela consegue perceber uma atmosfera diferente, por que aquela casa tá vazia. Então, né, ela vai explorando esse ambiente, enquanto ela faz isso, um outro homem chega também para se refugiar, para se esconder dentro da casa, e eis, né, esse homem é o Ben, e aí eis que a coisa muda um pouco de roupagem, de figura, e o Ben passa a ser o protagonista desde então, porque a gente vê que a Bárbara, ela vai continuar ao longo de todo o filme nesse choque tremendo, ela vai servir para representar mesmo o medo de tudo isso que está acontecendo, a gente vai sentir nela esse medo real, ela fala muito pouco, quando ela fala de um jeito apavorado, ela tá um pouco descontrolada ali com toda a situação, então o Ben agora vai assumir esse papel de protagonista, e aquele protagonista que luta, que tenta todo o tempo, né, ter aquele instinto de sobrevivência, ele já começa a querer travar, ele já entendeu mais ou menos o que está acontecendo, tenta ali proteger a casa a todo custo para que ninguém entre, porque a gente vai percebendo também que não é só aquele homem do cemitério. Muitas pessoas estão agindo de um jeito estranho, né? E a gente vai perceber futuramente, até por notícias de rádio, de TV, que o país todo está lidando com muitas pessoas que estão agindo de um modo estranho e um pouquinho mais à frente a gente vai perceber que são pessoas que eram para estar mortas. Então, existem mortos-vivos voltando à vida, né? E buscando ser humanos que ainda estão vivos, ainda estão em seu estado normal, para matá-los e se alimentar da carne deles. É isso que está acontecendo pelo país inteiro. Ninguém sabe por que aconteceu naquela noite. A suspeita, né, mais próxima da verdade, mas que deixem aberto pra gente se é isso ou não, é com relação a uma radiação que veio da exploração de um outro planeta. Isso ainda traz pra gente muitas coisas que Jorge Romero disse que não foi proposital, mas traz pra gente também algumas críticas sociais, alguns debates sobre a época em que esse filme foi lançado, né, lá sobre a década de 60, o que estava acontecendo ali nesse período histórico. Então, Ben e Bárbara estão ali. Depois eles ainda descobrem que existem pessoas se refugiando também no porão da casa. Essas pessoas sobem. São mais 4 pessoas e mais uma criança ferida. Então, ao todo, a gente percebe que tem 7 pessoas dentro dessa casa. A gente começa muito a acompanhar também aquela coisa de pessoas enclausuradas, né? Aí a gente lembra de um outro estilo de filmes de terror, aquele onde as pessoas precisam conviver ali dentro de uma sociedade menor em busca de sobrevivência. A gente tem aí como referência o Nevoeiro e tantas outras histórias. Então, como o ser humano se comporta, né, diante de uma situação dessa de pura sobrevivência? Tem aqueles que tomam ali as decisões para si, a responsabilidade para si, tentam lutar a todo custo, tem aquelas pessoas mais empáticas que estão sempre pensando no coletivo, tem aquelas que se apavoram de uma maneira de só querer a própria sobrevivência e aí não se importa mais com os outros. Existem muitas formas, né, de se comportar diante dessa realidade nova. Então é muito interessante ver isso aqui também, como esse filme consegue captar várias nuances aí dentro de tão pouco tempo, de pouquinho mais de 1h30 de história. Além de ser muito bom de se assistir, de passar voando, né, de ter um ritmo bacana, a gente pode dizer como acerto aí, né, uma das coisas que ajudaram a tornar esse filme um clássico, além dessa roupagem dos zumbis que se concretizou, se firmou e tá aí até hoje, a gente pode falar também daquilo que a gente já comentou um pouquinho por alto, que são as questões das críticas sociais. E, volto a dizer, né, segundo Jorge Romero, nenhuma dessas críticas foram propositais, foram pensadas para serem desse jeito, mas é inegável que muita coisa, quando a gente olha com esse olhar para esse filme, pode gerar debates interessantíssimos. O final do filme, inclusive, a gente pode pensar de uma maneira muito forte na temática do racismo,
E falando, né, sobre o que não é tão bacana nesse filme, uma coisa que eu não consegui gostar, que eu acho que ele ficaria muito mais redondinho se existisse um olhar aí mais cuidadoso para isso. Não sei se a gente pode culpar a época em que foi escrito, porque também existem outros filmes que não pecam tanto nesse estilo. Eu acho que foi realmente uma questão aí, não tem o que a gente falar, que é o papel das mulheres no filme. A Bárbara, que começou ali como possível protagonista, a Judy também, todas elas têm um papel extremamente passivo nesse filme. Elas não fazem diferença alguma para o filme. É triste você ver que só as mulheres estão nesse papel. Elas estão ali para preencher espaços. Então, principalmente a Bárbara, a gente começa com ela, a gente começa assistindo esse filme sob o ponto de vista dela e depois a gente vai vendo ela ser apagada e se tornar até mesmo chata. A maneira como os personagens também olham para elas, tratam elas, é tudo bastante incômodo. Foi a coisa que mais me incomodou nesse filme, foi o que não me fez dar ali estrelinhas quase máximas, porque tirando isso, é um filme muito bom, é um filme muito bom de ser assistido, ele consegue entreter, ele consegue fazer a gente pensar, então é muito interessante. E você, o que você pensa sobre A Noite dos Mortos-Vivos, lá de 1968? Você gosta dessa versão? Nós tivemos também em 1990 um remake, pretendo trazer ele aqui também, ainda não assisti, mas o que você acha? Ele tá ali merecidamente no posto de clássicos do terror? Ou você acha que ele é superestimado, não vale tanto a pena? Me conta também a sua opinião, que eu vou adorar saber. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo filme.